Queridos, mais do que depressa, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem queimado em meu coração nesses dias. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir. O texto diz assim: Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em estilo de música, isto é, uma forma de cântico de confissão. Ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Faze-as conhecidas por todos. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembre-te da imensa misericórdia. Senhor Deus veio de Temã, e a Kadosh, o santo, veio do monte de Parã. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. E o seu resplendor e brilho é como a luz, e raios brilhantes saem de sua mão, e ali está escondido o seu poder. Repita comigo: das suas mãos saem raios brilhantes, e ali está escondido o seu poder. Nos tempos de comunismo, em países comunistas, onde o começo perseguiram os pastores, perseguiram aqueles que professavam a fé cristã, perseguiram esses líderes religiosos, esses pastores, e mataram muitos desses pastores. Outros levaram cativos, presos. Eu conheci, não estou falando para você de coisas que eu ouvi falar. Eu conheci um pastor na Coreia, que ele sofreu perseguição, e ele tomou uma martelada no crânio, e assim é afundado, e ele sobreviveu. E eu olhei para aquele pastor, vendo o sorriso dele, tirei foto com ele, porque eu falei, é o mais próximo que eu estou perto de alguém que foi perseguido. E às vezes eu olho para aquela foto para me fazer lembrar que eu vivo na liberdade do Senhor, que ir na igreja, na célula, no discipulado não é um peso, porque eu não estou sendo perseguido. E aquilo mexeu comigo. E houve essa perseguição nesses países comunistas da fé, e chegou um ponto que não havia como proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Não havia mais pastores, não haviam líderes. E alguns jovens se levantaram e resolveram assumir a frente do evangelho, resolveram assumir a responsabilidade. Eles estavam desesperados porque estavam vendo as igrejas desesperadas e sem liderança. Aqueles jovens resolveram assumir a frente, sentiram um forte chamado queimando em seu coração, mas não havia nenhum pastor. E eles procuraram por alguns pastores para que impusesse as mãos sobre eles, ungisse eles e liberassem eles para o ministério. Mas não encontrou. E só ficava sabendo que, fiquei sabendo de um pastor tal, e ele ia lá, não, esse pastor foi preso. Esses pastores ou morreram ou estavam presos. Eles não poderiam sair para pregar, eles não queriam sair para pregar o evangelho, a menos que alguém impusesse as mãos sobre eles e ungisse eles.
porque eles queriam pregar o evangelho de Jesus. Eles não queriam que sua nação se perdesse e fosse para o inferno. Aqueles jovens, e eu esqueci de dizer, né? Eles eram da Romênia. E esses jovens romênios necessitavam desta unção. Eles necessitavam, não era uma opção. E por que eu digo isso? Quando você está na sua casa e você sente aquela sede, você levanta e vai beber uma água. Você tem vontade e você vai beber água. Beber água para você é uma opção hoje, porque você pode beber agora ou não. Eu tenho um copo de água aqui, eu posso beber agora ou não. Mas no deserto a água não é vontade, é necessidade. Diante de um caos espiritual, Deus sempre levanta alguém que está escondido nele para mudar a geração. No meio de um caos espiritual, onde líderes se profanam, se corrompem com mentira, com engano, pregando um evangelho barato, água com açúcar, Deus tem os seus escondidos. Quando Elias estava na caverna e disse: Deus, eu quero morrer, porque só sobrou eu. Ele disse: não. Em outras palavras, eu tenho os meus escondidos que não se curvaram diante de Deus algum. Pode aplaudir, querido, porque você faz parte dessa igreja. Interessante que há um tempo atrás um jovem chegou e falou: pastor, como que o senhor lidar com isso? O senhor deve ser muito criticado, porque na minha escola, pastor é visto com maus olhos. A mídia procura alguma coisa para difamar pastores e igreja. E eu disse assim para ele: não, querido, eu posso até sofrer algumas críticas, mas eu não me importo. Ele falou: por quê, pastor? Eu falei: porque quando tem muita joia barata por aí, bijuteria, as verdadeiras joias se destacam. Querido, olha para o seu irmão e fala assim: você é uma joia preciosa do coração de Deus. Aqueles jovens romênios, eles queriam e necessitavam de algo, de um poder que os capacitasse. Aqueles jovens tinham essa necessidade, e a necessidade levou eles a fazerem algo. Não havia pastores, como eu disse, ou estavam no cemitério, ou estavam presos. Eles não poderiam se aproximar de onde eles estavam presos, porque senão eles seriam presos. O que esses jovens, o que eu vou dizer aqui, nós temos diversos versículos bíblicos para combater esses jovens. E não importa isso, o que eu quero destacar é a intenção do coração deles. Eles foram até o cemitério e oraram à noite e disseram: Deus, estes verdadeiros homens deram a vida pelo evangelho. Eis-nos aqui, a nova geração, para assumir aquilo que eles deixaram, o legado deles. Nós oramos, Deus, para que a mesma unção que estava sobre eles venha sobre nós. E pum, desatou-se um avivamento na Romênia. Loucos o suficiente. Ainda bem que Deus olha o coração. Eu não sei como você encara ao ouvir isso, mas eu sei que Deus está olhando para o teu coração. Eles sabiam e conheciam um princípio
que muitos de nós não conhecemos, ou ouvimos falar, até enxergamos isso na igreja, mas não damos tanta importância: o princípio da imposição de mãos. Diga assim: imposição de mãos. A nossa igreja ali em Marília, e como vocês, tem se tornado um polo de avivamento, um núcleo. E por que eu digo núcleo? Porque para mim, avivamento não é avivamento isolado. Fogo é aqui, ele é fogo em Marília, ele é fogo em qualquer lugar, ele não deixa de ser fogo. Avivamento é avivamento gerado pelo mesmo promotor, o Deus Altíssimo, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entronizado nas alturas e nessa terra, através de uma igreja apaixonada. E eu lembro de algumas imersões que eu assustei, porque eu não esperava. O que nós estamos vivendo em Marília, para mim é novo. Fazem 4 anos, imagine uma criança de 4 anos, eu estou aprendendo a andar, sou bebê na fé que eu digo, com andar com o Espírito Santo. Então para mim tudo é novo. E eu lembro de algumas imersões que alguns pastores, eu lembro quando eu estava pregando, alguns de vocês estavam lá, e no meio da mensagem, pá, interrompeu, os pastores correram para frente, e no final eles faziam fila e falavam: pastor, ora por mim, impõe as mãos sobre mim e ora. Eu não entendi aquilo, mas hoje eu entendo que é bíblico. Eu tenho que dizer isso para você: é bíblico e correto. O que eles estão fazendo, o que eles fazem, o que você faz, é um ponto de conexão. Diga comigo: ponto de conexão. A palavra de Deus diz que... Isso, pode deixar soltinho. Não, é isso aí. Obrigado. Eu quero que você olhe para isso aqui, para você entender o que é um ponto de conexão. Nós temos aqui uma extensão que está conectada a uma energia, e aqui nós temos uma luz. Deu para perceber que acendeu? Eu não tenho a energia, correto? Eu não tenho a energia. Eu não sou a luz. Sou apenas um ponto de conexão. O que há em mim? Nada. O que há em você? Nada. O que nós temos que saber fazer é pegar esse aqui e conectar na fonte certa. Porém, quando ele está conectado na fonte certa e correta, passa algo por ele. Dá uma olhada nisso aqui. Tira para mim. Esse T, pequeno, simples, ínfimo, porém, ele conectado na fonte correta, passa energia suficiente para acender um abajur. Mas e se eu conectar apenas eu não posso passar nada, porque não há nada. Mas quando você está conectado no que é correto e certo, apenas como um canal, acende. Amém? Quem está entendendo? Pode tirar.
Querido, eu preciso que você entenda o que era um ponto de conexão, porque é isso que nós iremos entender aqui nessa noite e viver hoje. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus fala da profecia de Isaías, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Atos vai dizer, Pedro disse: assim como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré, com quê? Com o Espírito Santo e com poder, para curar e libertar os oprimidos. Deixa eu te falar uma coisa, depois você chegando em 1 João, você vai entender: a unção vos ensinará todas as coisas. Diga assim: a unção vos ensinará todas as coisas. Vamos lá no Evangelho de João agora. Jesus disse: quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Pastor, o que é unção? A unção é o próprio Espírito Santo. Quando está sobre alguém, Ele capacita essa pessoa para ir além. Ir além. Aleluia! Isso é um ponto de conexão. Quando a unção vem sobre as nossas vidas, não sou eu que curo, não sou eu que liberto, não sou eu que libero poder, sou apenas um ponto de conexão. Ele, o amado Espírito Santo, faz tudo desde o início até hoje e continuará fazendo. A questão é: quem são os pontos de conexões? O Espírito Santo que está aqui e pode fazer todas as coisas como Ele quer, decidiu usar um ponto de conexão. Da mesma forma que Ele está aqui, o Espírito Santo poderia assumir e pregar a palavra. Os anjos que estão aqui nesse exato momento, eles poderiam pregar a palavra, sim ou não? Mas eles não pregaram e nem pregam. Por quê? Deus escolheu eu e você para sermos um ponto de conexão com essa geração. Deus poderia enviar lá naquele bairro 2 anjos para mudar a história daquele bairro, mas não, Ele escolheu mandar um líder, um vice-líder, para bombardear o inferno e salvar vidas para o reino dos céus. Deus está escolhendo pessoas aqui hoje para mudar a história. Deus escolheu usar homens e mulheres, e é isso que somos, apenas um ponto de conexão. Porém, há momentos em que o Espírito do Senhor está sobre a vida de um homem ou de uma mulher, e tudo o que ele quer, tudo o que ela quer: Senhor, eu não quero perder isso. Deve ter acontecido isso com você. Tem aquela presença tão forte, tão densa, aquela atmosfera, e tudo que você quer é ficar ali, porque você acha que você vai perder aquilo. Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo é uma doce pessoa. Ele vai com você. Ele não é uma energia que se perde. Ele é uma pessoa amigável, doce, cavalheiro. Em Lucas capítulo 5, versículo 17, diz que o poder de Deus estava sobre Jesus para curar. Leia lá, o texto diz: o Espírito do Senhor, o poder de Deus estava sobre Jesus para Ele curar. Ou seja, Ele estava autorizado. Unção é algo que te capacita, te autentica para executar uma missão. Estava sobre Ele para curar, e o que fizeram?
descer um paralítico do telhado abaixo enquanto Jesus estava pregando. E Jesus então ora e ali toca sobre aquele homem, não orou, ele tocou sobre aquele homem e curou aquele homem. Onde Jesus chegava, os milagres aconteciam, a fama de Jesus se expandia. Quando Jesus disse: alguém me tocou, alguém me tocou, ele estava, a multidão apertando ele, e a mulher do fluxo de sangue persegue Jesus, invade aquela multidão despercebida pelas pessoas, e ela toca a orla das vestes de Jesus. A orla das vestes era como se fosse uma franja na túnica que todo bom judeu que praticava a lei usava. Era uma franja, e nessas pontas dessas franjas tinha uma espécie de saquinho onde se colocava os 10 mandamentos, a Torá, que era a palavra da época. E diz o texto que essa mulher tocou específico, não tocou na túnica, não tocou na sandália, não tocou no pé de Jesus. O texto diz: essa mulher tocou na orla. O que era a orla? A palavra da época. E Jesus parou tudo e disse: alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta, a multidão te comprime. Ele falou assim: não, tocou em mim porque de mim saiu poder, saiu uma unção e tocou. Quem foi? Aquela mulher foi curada. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você vai com fé na palavra, a unção, a vida de Deus passa sobre você, toca você, transforma você num novo homem, uma nova mulher. Aleluia! Ela tocou na palavra, era apenas um ponto de conexão. Mas o que eu quero enfatizar é esse ponto de conexão. A imposição de mãos é um rudimento da fé. Diz Hebreus capítulo 6 versículo 2 que é um dos rudimentos da fé e que nós não podemos deixar. É bíblico, não é um ritual religioso. Há uma transferência na imposição de mãos, há uma unção que é transferida. Deus disse a Moisés no capítulo 27 versículo 18: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Aí alguns podem me dizer assim: mas pastor, ali as pessoas aceitaram ele como líder, Josué como líder, porque era natural. Josué já estava andando com Moisés há muito tempo, amém, estava andando, estava no discipulado, estava ligado. Mas houve um momento em que Deus deu a direção: chame ele, impõe as mãos sobre ele, e ele será o teu sucessor. Agora, olha um texto comigo, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Deuteronômio 34, 9. Meu Deus, olha o que diz o texto: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha colocado sobre ele as suas mãos. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, Moisés não entregou um manual de liderança para Josué. Moisés não entregou para ele como ele deveria fazer alguma coisa. Não, impõe as mãos e o espírito de sabedoria veio sobre ele, e automaticamente as coisas aconteceram. Deixa eu te falar uma coisa: o discipulado é mais importante do que você imagina. Eu e o pastor Marcelo, quando nós estamos juntos, é até perigoso. Eu acho que nós temos que carregar uma plaquinha e dizer assim: advertência, perigo esses dois juntos. Rapaz, vai gostar de chapar assim lá longe. A última imersão, estava eu, ele, o outro discípulo do pastor Domingos, pastor Getro, e o outro, quem que era? O Gerson, Tércio. E o pastor: vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oraçãozinha, vamos. Rapaz,
Quando o Espírito Santo pega um ponto de conexão que está ligado com ele, ele faz o negócio acontecer. E aí aquele negócio que era 5 minutos, foi 45 minutos, quase 1 hora. Ficamos lá tomados pela presença de Deus. Por quê? Nosso Pai impôs as mãos sobre nós e declarou promessas que eu creio irão se cumprir. Eu falo para ele: pastor, cuidado com o que o senhor fala, porque eu tomo posse. O senhor fala, eu estou tomando posse. Aleluia! Quando se impõe as mãos, há uma transferência de unção e de poder. Moisés não lhe deu um manual, mas lhe deu aquilo que ele tinha, o espírito de sabedoria. Quando os apóstolos disseram: busquem pessoas entre vocês, pessoas cheias do Espírito Santo, para colocar eles para servir as mesas e as viúvas. Querido, eu acredito que alguém para servir em qualquer área da igreja precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu vou ficar lá fora no estacionamento. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu vou limpar o banheiro. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que anotar o nome. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu vou servir a viúva. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Você precisa. Aleluia, aleluia. Até para servir as mesas, na recepção, em qualquer área, preciso estar cheios do Espírito Santo. Quando escolheram estes homens, ouça isso, escolheram aqueles homens, aqueles 7, apresentaram aos apóstolos, e eles orando, diga comigo, orando, impuseram as mãos. Uou, aleluia! Pastor, mas impuseram as mãos para servir as mesas. Pois é, querido, tá vendo? Nós não damos tanta importância para aquilo que a Bíblia dá importância. Esse aqui é o manual de todo bom líder. Quer ser um bom líder, querido? Olha para isso aqui, pratica ele, come ele, viva ele, e Deus vai te fazer em alguém parecido com ele. Quando escolheram esses homens, apresentaram, e aqueles apóstolos impuseram as mãos sobre eles, e crescia a palavra do Senhor, e se multiplicava o número de discípulos grandemente em Jerusalém, e os sacerdotes se convertiam pelas mãos de Estevão, um destes que foram ungidos pelos apóstolos. Havia um grande poder e operava grandes milagres, e não podiam resistir à sabedoria que havia sobre ele. Ei, mas ele havia sido ungido para servir mesa. Querido, quando Deus quer te usar, você pode estar servindo mesa. Deus vai te levantar e fazer teu rosto resplandecer mais que o sol. Oh, mais que o sol. Pastor, é porque o pastor não me coloca como líder, porque eu queria cantar, porque eu queria fazer isso. Querido, olha para a Bíblia. Quando Deus quer te usar e seu coração está como um ponto de conexão, Deus te unge, te levanta e as coisas acontecem. Não queira fazer do seu jeito. Agora, ele operava sinais e maravilhas, e as pessoas não podiam resistir, tamanha sabedoria que havia sobre ele. Amados e preciosos irmãos, havia uma transferência de unção, e essa noite aqui vai haver uma transferência. Acredito que o pastor Marcelo já está entendendo a missão. Há uma transferência acontecendo. Esta noite você precisa ficar atento com os seus sentidos. Vai acontecer aqui, até mesmo os que nos assistem online. Esta noite nós andaremos debaixo da unção, da presença do amado Espírito Santo. Assim que lá na Romênia, nenhum daqueles jovens queriam sair para pregar sem essa unção, a menos que fossem ungidos.
Não podemos começar um avivamento a menos que sejamos ungidos, ativados, liberados para isso, autorizados para isso. A unção é como uma autorização de Deus para exercer uma função com poder sobrenatural. Agora, eu posso pegar esse T, colocar em uma tomada e deixar ali no canto. Eu posso usar ele para o micro-ondas, eu posso usar ele para um carregador, e eu posso usar ele para um abajur. Quem é o T para escolher onde é colocado? Você só tem que ser o ponto de conexão. Se Deus te colocar onde você está escondido e ninguém te vê, não se preocupe, porque um dia Moisés foi escondido, fugiu, ficou 40 anos no deserto, ninguém o via, mas chegou a hora de Deus levantar ele. Samuel, talvez ninguém havia falado nele. Quantas pessoas você já parou para pensar em Samuel? Samuel foi levado, ele crescia no templo, e todo ano os pais iriam vê-lo, e os pais, famílias iriam cultuar a Deus, a Yahvé. Imagina aquela festa. Imagine Samuel olhando os filhos junto com seus pais, retornando para suas casas, e ele não podia voltar. Talvez ele se perguntava: por que eu? Minha mãe fez o voto, o que eu tenho a ver com isso? Você acha que ele não teve nenhuma pergunta como essa? Queridos, grandes homens de Deus têm momentos de crise, porém ele faz da crise algo que faz ele subir para perto de Deus. Pela imposição de mãos, você recebe bênçãos. Quando Jacó chamou os filhos de José, e Jacó estava para morrer, ele disse: traga-os que eu quero abençoá-los, e colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. E José disse: não, papai, Manassés é o primogênito, coloque a mão direita sobre ele, troque a posição das mãos. E Jacó disse: não, ele também será abençoado. Querido, por que José ficou chateado com a mão esquerda ou direita sobre a cabeça do primogênito? Porque ele sabia da importância da imposição das mãos, que havia uma transferência de bênção. O problema é que nós não conhecemos essa cultura, mas essa é a cultura da Bíblia. Por isso pessoas traziam as crianças. Talvez Jesus, como sempre, andava muito rodeado de multidões, e os adultos não podiam chegar perto de Jesus. Era difícil ter acesso a ele, porque era uma multidão, um apertando o outro. E os pais que tinham as crianças falavam: menino, passa aí no meio, vai lá para o colo de Jesus. Por quê? Porque Jesus pegava no colo, fazia carinho, brincava, passava a mão na cabeça deles e estava abençoando os seus filhos. Eles conheciam essa cultura. Por isso, em Marcos diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é o pastor que cura, mas o Senhor disse: eles serão curados. Impõe as mãos e eles serão curados. Quem faz isso, quem liberta, quem ressuscita os mortos, é Ele, o supremo pastor. Porque quando colocar as mãos haverá uma transferência. Sobre o batismo com o Espírito Santo, diz as Escrituras que o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre os homens, lá em Éfeso. Chega em Éfeso e ele vê 12 homens e ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Não sei, nós fomos batizados no batismo de João. Diz o texto: ele impôs as mãos sobre eles e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Ele disse para Timóteo: Timóteo, desperte o dom que é em você, que você recebeu pela minha imposição das minhas mãos. Atos 8 diz que Filipe, preste atenção nisso, Filipe operava sinais e maravilhas, estava acontecendo um avivamento. Filipe estava agindo poderosamente nas mãos de Deus.
Toda a cidade de Samaria se converteu, mas para ministrar a unção, ele não fez. Eles mandaram chamar Pedro e João, e quando chegaram, Pedro e João oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, e enquanto colocavam as mãos sobre eles, eles recebiam o Espírito Santo. Há uma transferência, há algo que deve ser passado. Onde existe um avivamento, é porque Deus resolveu fazer daquele lugar homens e mulheres pontos de conexão para esta geração. Deus está procurando pessoas aqui nessa noite, pessoas que estejam com o coração limpo, sem ressentimentos, sem mágoas, sem pecado escondido, sem máscara, para serem pontos de conexões para o que Ele quer fazer aqui em Araçatuba. Atos capítulo 3, Pedro disse ao paralítico: olhe para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Querido, você vai olhar para a pessoa lá na sua célula, na rua, por onde você passar, onde estiver no semáforo, você vai olhar: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ou você fala: eu vou te dar aquilo que eu tenho, em nome de Jesus. Ser curado, ser liberto, ser tocado pela presença de Deus. E vai acontecer. Pedro disse, e aí aquele negócio aconteceu, aquele milagre, algo extraordinário. Presta atenção. E aí as pessoas começaram a se alvoroçar e correr para perto de Pedro e olhar para ele de forma entusiasmada, pasmos. Pedro olha e fala assim: por que estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para mim como se eu curei este homem? O Deus eterno curou este homem. Em outras palavras, eu sou apenas um ponto de conexão. Eu apenas fui usado e Deus fez a obra. Aleluia, aleluia. Não despreze a imposição de mãos. Queridos, eu vivi na igreja por longos anos. Por que Deus começou a me usar tanto de uns tempos para cá? Porque eu fui liberado e autorizado por Ele. Primeira vez que eu fiz o período de jejum, os 40 dias, rapaz, eu queria ver paralítico andando, eu queria ver cegos enxergando, eu queria ver o poder de Deus manifesto. Nada daquilo aconteceu. Eu achava que eu ia conversar com anjos, não aconteceu nada disso. E um dia eu me perguntando: Deus, será que não valeu de nada? Fui para o discipulado. E na mesa do discipulado, meu pastor, nós estávamos conversando sobre qualquer outro assunto. De repente, ele para e olha para mim e diz assim, do nada: se Deus te entregar a unção que você está pedindo, você se estragaria. Falei: uau, eu entendi. Minha estrutura é pequena, eu não sei lidar com isso. Amém, Senhor. Corrige, firma as minhas estacas, melhora a minha estrutura, porque eu ainda te quero. Eu ainda te quero. Tem pessoas que não sabem receber um não de Deus, fica menino pirrento dentro da igreja. Não despreze. Mas como fazer quando é muita gente? Quando é uma multidão? E esta é uma grande pergunta, porque a igreja primitiva estava crescendo e se multiplicando o número de discípulos, e era uma multidão, e não dava para colocar Pedro, João, colocar a mão sobre todos. Deus chama Pedro, fala: Pedro, vou fazer algo diferente com você. Caminha, Pedro, vou usar agora a tua sombra como ponto de conexão. Vai, Pedro, caminha. E as pessoas traziam os doentes, os enfermos, os oprimidos, os endemoniados, e colocavam, porque sabiam que ele ia passar. E quando ele passava, a sombra dele curava as pessoas, tocava as pessoas e eram transformadas. Pastor, por quê? Porque em Salmo 121, versículo 5 diz assim: eu serei a tua sombra, a tua direita. Uau, 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 uau.
Desculpa aí. Eita! Presta atenção, querido. Ele era a sombra de Pedro. Como que as pessoas não entendiam? Por quê? Porque só via Pedro, não via ele. Ele é invisível. Pastor, como assim? Lá em Hebreus diz assim que Moisés caminhava como enxergando o invisível. O que é isso, pastor? Querido, é tratar ele como pessoa. Vem, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Caminha comigo, Espírito Santo. Caminha comigo. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Oh! Queridos, hoje eu quero que você entenda que existem outras formas na Bíblia de tomar essa unção, e hoje você pode pegá-la. Aleluia. Existe um tempo para tudo na vida com Deus. Houve o tempo de ela ser liberada, e eu estava orando e falando: Deus, qual é a palavra? Eu amo falar sobre o Espírito Santo. E eu estava pensando numa outra direção, e Ele falou: é essa palavra. Quero dizer, chegou o tempo de vocês serem liberados para aquilo que vocês têm sonhado, orado, buscado, jejuado dia e noite. Hoje aqui os céus se abrem e vocês recebem tudo, 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 sem reservas, sem reservas. Isso é o que acontecia em Atos. Havia tanta gente que Pedro não conseguia colocar as mãos. Deus é criativo, diga assim: Deus é criativo. Mas começou a ficar de tal forma que as pessoas aglomeravam-se perto dele. Imagina, querido, o que vai acontecer com você quando você passar pelas ruas. Ele vai falar: ele passa lá, vamos ficar lá pertinho, porque ele vai passar e vai falar conosco. Ou ele vai passar, nós vamos tocar, nós vamos receber dessa unção, vai haver essa graça. Pastor, Deus faz isso? Faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Às vezes o lugar é tão grande, as circunstâncias impedem de você estar perto. Deus é criativo, diga: Deus é criativo. Deus chama Paulo, um ponto de conexão. Então Deus cria uma nova forma. Paulo estava ministrando aqui, e as pessoas precisavam dele lá, e ele não conseguia ir lá, porque se ele fosse lá, precisavam dele lá. E aí ele não sabia mais o que fazer. Aí alguém falou: Paulo, fica tranquilo, me dá teu lenço. Não, meu, o que você vai fazer com esse lenço? Vem cá, colocava o lenço sobre ele, pá, a pessoa era curada, ressuscitada, liberta. Ele: meu Deus, o que está acontecendo? A pessoa pegava o avental dele, corria, tocava. O que era isso? Ele usando pontos de conexões para curar, libertar e fazer a obra dele. Rapaz do céu, Deus está pensando em você. Deus vai ungí-lo de uma forma sobrenatural. Deus está levantando um exército específico aqui hoje. O Senhor está me falando sobre algo que Ele vai colocar, uma unção como fogo dentro das pessoas. Pastor, isso é heresia. Jeremias disse que ele tentava ficar calado, mas ele não conseguia, porque algo queimava ele até os ossos. Há pessoas aqui que o Senhor está escolhendo a dedo, porque há muito tempo tem orado, jejuado, e você disse: Senhor,
Eu não vi nada. Será que tem valido a pena? Deus te escolheu. Hoje vocês serão liberados em algo sobrenatural. Uma das formas de se apegar é caminhando com um homem e uma mulher ungido. A unção se apega a você. Você já abraçou alguém bem perfumado, com bom perfume? Aquele que você abraça e você sai e sente o cheiro da pessoa em você. Andar com pessoas ungidas, a presença que está tão impregnada sobre ele ou ela se apega a você. Às vezes eu estou em situações simples. Outro dia eu estava cheguei para atender, fazer atendimento. Eu entrei, cumprimentei as pessoas que estavam na sala. E uma moça levantou rápido, colocou a mão no rosto, falou: não dá, pastor. Eu nem conhecia ela. Falei: o que foi, minha filha? Eu não consigo. Deus está em você. E começou a chorar no meio da tarde. Minha filha, Deus te abençoe. E aí, pá, desabou. Ela sentiu a unção. Falei: meu Deus, eu não estava sentindo nada. Fui para minha sala atender uma pessoa. E passou os 2 atendimentos. O terceiro atendimento era uma senhora. Ela entrou chorando compulsivamente. Eu imaginei: deve ser filho com problema, filho com drogas, deve ser alguma coisa. Eu falei: minha filha, fala o que está acontecendo. Já fiz até aquela carinha assim, né? Tipo, fala. Ela falou: pastor, eu não consigo. Eu tive que pregar. E eu olhando para você, eu falei: eu preciso voltar para Jesus. Eu marquei um horário, pastor, só para isso. Eu preciso voltar para Jesus. Eu olho para você, eu me convenço que eu sou pecadora e que eu preciso de Jesus. Por favor, impõe as mãos sobre mim. Ore para que eu seja retornado em comunhão com a igreja. Saí, era dia de face a face. Saí de casa, fui cumprimentar meu discípulo lá na igreja, no templo. E eu estava com o celular, entrando na igreja com o celular, mexendo assim. E um rapaz veio me abraçar. Ele me abraçou e pum, caiu. Falei: rapaz, o que está acontecendo? Ele falou: pastor, eu não sei te explicar. E eu falei: Deus, o que está acontecendo? Deus me falou isso: quando você é perfumado e abraça alguém, se apega a outra pessoa, eu estou à sua volta. As pessoas sentem, quem está sensível sentem. E eu fiquei tão entusiasmado. Aí, querido, final do ano passado fui para Pernambuco. Ministrei em Pernambuco num congresso. Precisava sair de Pernambuco e ir para Recife. E compraram uma passagem de ônibus. E antes de eu entrar no ônibus, eu perguntei que horário que esse ônibus vai chegar em Recife. E o horário que ele iria chegar não dava para chegar e pegar o voo. Eu falei: eu vou precisar ir de carro. Então eles conseguiram alguém. Rapidamente fizeram algumas ligações. Falaram: pastor, tem um senhor que está indo levar a sua esposa, que está com metástase de câncer. Ela está indo fazer quimioterapia em Recife. Por favor, acompanhe. Nós vamos colocar lá e ele te dá uma carona até Recife. Vai chegar às 6 horas da manhã lá. Beleza, eu entrei, conversei com esse homem, conversei com essa mulher, não orei por ela. Eu lembro muito bem que cada posto de gasolina ela descia do carro com muita dificuldade. Ela ia e voltava. Foi uma viagem cansativa, coitada, porque ela estava sofrendo muito. E aí terminou, chegou às 6 horas da manhã. Aquele homem era um ajudante do padre na cidade lá, no Pernambuco, em Afogados. E aí então ele procurou 3 meses depois, quando chegou no Recife, eu falei: filho, o dinheiro que eu ia dar no ônibus está aqui. Ele falou: não, pastor, eu já fui abençoado, eu não preciso. E foi embora, pegou o carro rapidamente e foi embora. Fui embora, fiz o que eu tinha para fazer. Fui para a conferência no Carlito, voltei. 3 meses depois o missionário me liga e falou: pastor, lembra daquele casal? Eu falei: lembro. Falou assim: ontem eles estavam na igreja, era uma segunda-feira. Falou assim: eles vieram dar o testemunho. Falei: testemunho? Aquela mulher foi curada? Foi curada, pastor, que coisa extraordinária. Mas pastor, ele falou uma coisa que me intrigou e eu tive que te ligar para falar. Ele disse para a igreja
Eu agradeço a Deus pelo dia que vocês me ligaram para levar aquele pastor em Recife. Porque quando aquele homem entrou no carro, algo entrou com ele. E eu senti a viagem inteira. E quando deixei ele em Recife, eu virei para minha esposa e disse: você sentiu o que eu senti? E ela disse: senti. Falou: então hoje você foi curada. Você foi curada. Desapareceu os metástases, os cânceres, desapareceu. Está lá curada. E disse o ajudante: minha casa está aberta para a célula. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Porque não há nada em mim. Não há nada em mim. Só apenas um ponto de conexão. Que eu sei onde eu devo me conectar todos os dias. Agora Deus está fazendo algo diferente. Deus unge as pessoas sem que precisemos colocar as mãos. Não me interprete de forma errada o que eu vou te dizer aqui agora. Quando eu era criança, eu brincava muito com imã. Gostava de brincar com imã. E eu pegava aquelas pedronas de imã grandes e colocava clipes, prego, chave, e deixava ali, brincava e deixava guardado. E o que eu percebi é que quando passava muito tempo aquele imã, com aquelas chaves, aqueles pregos, aqueles clipes, quando tirava-se do imã, você já fez isso? Você rela o clipes em outro clipes, e ele por um instante, um tempo, ele tem a função de imã. Mas ele não é imã, mas tem a função de imã. Isso se chama magnetizar. Magnetizar. Lembra da experiência do pente? Pegar os pedacinhos de papéis, passar o pente no cabelo e passar. Não é imã, é plástico, mas por um momento ele está eletrizado. Deus me disse: um bom ponto de conexão sabe onde estar colado todos os dias. Nele, sai do lugar secreto. Ele está ungido. Ele passa, e por onde as pessoas tocam, recebe da mesma fonte que ele estava recebendo. Por quê? Porque aquilo que estava lá está aqui com ele, com ela, andando a todo momento. Aí aquela pessoa que estava aqui com ele se aproximou, recebe a mesma coisa e passa. E isso é contagiante. Há uma transferência. Diga: existe uma transferência. Eu não posso orar por todos. Pastor Marcelo não pode orar por todos. Não pode pôr a mão talvez em todos, em algumas conferências. Mas a unção que está neste lugar, ela vai te tocar. Porque essa unção é uma pessoa. Ele tem vontade própria. Ele tem decisão própria. Ele fala, ele ouve, ele te conhece. Ele te chamou para algo específico. Deus deu uma ordem a Moisés: escolhe 70 que vão te ajudar a carregar a carga. E ele escolheu: e esteja na tenda da congregação, na tenda do encontro. E eu descerei, tirarei do mesmo espírito que está sobre você e vou partilhar com eles. E assim aconteceu. Ele escolheu os nomes, estavam na tenda do encontro, no mesmo lugar, e Deus repartiu. Daqui a pouco Moisés recebe uma notícia: Eldade e Medade estava longe, e pela mesma intercessão desejo, eu reparti com Eldade e Medade. Estavam fora do arraial, começaram a profetizar e sentir algo que não havia sentido antes. E eles: o que está acontecendo? Deus havia partilhado da mesma unção, do mesmo Espírito com aqueles que estavam longe. Deus não tem espaço. Deus não se limita a cidades. Deus não se limita a países. Um lugar. Você está entendendo? Um lugar pode estar ungido. É como uma internet Wi-Fi. Tem Wi-Fi aqui, não tem, pastor? Tecnologia chamada inalâmbrica. É o sinal do Wi-Fi.
Você não precisa estar conectado em um cabo. Você não precisa que alguém ponha as mãos. Só de você estar num ambiente onde o raio da tecnologia inalâmbrica te alcance, você só precisa ter uma senha. Diga uma senha. Diga uma senha. Sabe qual é a senha, querido? Coração quebrantado, jamais desprezarás o Senhor. Essa é a senha. Essa é a senha. Pastor, isso é heresia. Saul estava procurando matar Davi. Davi se esconde com Samuel, o profeta ungido, em Naiote. Naiote eram as casas onde os profetas, toda a comunidade onde Samuel presidia como profeta principal, havia as casas deles, e eles todos estavam ali, homens ungidos. Naiote. Aí Saul fala: manda os mensageiros e traga Davi para mim. Os mensageiros vão. Quando chegarem em Naiote, o ambiente da presença de Deus tomou os mensageiros, e eles começaram a profetizar, ser ungidos, serem cheios e profetizar. E aí Saul fala assim: o que está acontecendo? Manda o exército, 10 soldados. Vai lá os soldados. Quando chegarem em Naiote, o mesmo ambiente, a presença de Deus encheu eles do Espírito, e eles começaram a profetizar. E Saul fez de novo, mandou mais 10 soldados, mais 10 soldados. Pela terceira, quarta vez, Saul falou: eu vou lá, eu sou forte. Não é assim não, as coisas não é assim não. Chegou, aí o cara, quando está com medo, ele sabia onde ele estava. Viu? Você sabe onde está Davi? Aí a pessoa: está em Naiote. Ah, tá, beleza. Ele sabia que estava lá. Olha o que o texto diz, é lindo. Ele nem chegou em Naiote. A presença de Deus aumentou o espaço de alcance. E aí ele vai chegando, quando ele foi chegando, diz que ele já foi sendo cheio, profetizando, e diz que fez até pagamento, ficou nu lá, profetizando. Sabe por quê? Porque onde Deus está, não se brinca com Ele. Esse espaço eu já disse da outra vez que será pequeno para vocês, mas eu vou te dizer algo muito específico, e é bom que está sendo gravado. Haverá dias que haverá tanto da presença de Deus, que pessoas virão dos lugares sem avisar, e virão, e quando eles chegarem, nem mesmo estará tendo culto. As pessoas, ao entrarem, serão alvejados pela glória de Deus no chão. Pode aplaudir o Senhor, é isso que Deus vai fazer através da sua vida. Um lugar ungido. Quando você tem fé, você crê, tudo que você precisa é estar num ambiente onde está a unção. Você não precisa que ninguém coloque as mãos. A unção, o poder se apega a você. É como se fosse um imã. O coração quebrantado, o texto diz: não resistirá a Deus. Deus vai até ele. Você só precisa ter a senha, o coração quebrantado. Diz a história que Charles Finney, um dos avivalistas, quando ele pregava, tamanha era a presença de Deus, que ele não precisava colocar as mãos sobre as pessoas se arremessavam ao chão, convencida dos seus pecados, e medo do que estava acontecendo, temor. Diz que quando ele pregava, os barcos atracavam no porto da cidade. Tamanha era a glória de Deus, que as pessoas, sem saber o que estava acontecendo, lá no barco, começavam a se quebrantar e pedir perdão dos seus pecados. A glória de Deus sobre a cidade. Jonathan Edwards, homem que pregou sobre pecadores na mão de um Deus irado, tão cheio de Deus, que as pessoas tinham a sensação que abriu o chão e elas caírem direto no inferno. Charles Finney diz que um dia ele pregou e foi tão glorioso que no outro dia ele estava entrando numa fábrica e as pessoas estavam conversando sobre o culto, e diz que quando ele passou, ele olhou para 2 jovens e elas caíram no chão. Tamanha a presença de Deus que andava com ele. Rua Azusa,
avivamento, honravam o Espírito Santo. William Seymour orava uma média de 5 horas por dia. Sabe qual era a oração dele? Senhor, me faz ser cheio na plenitude do teu Espírito. Essa era a oração dele durante 5 horas, todos os dias. Diz, as pessoas foram criticados e blá blá blá, mas pessoas passavam nas ruas, pessoas pegavam com a marmitinha de ir para o trabalho e começavam a confessar os seus pecados para a marmita na rua. Cômico, mas a presença de Deus tomando o lugar. Evan Roberts, um jovem do país de Gales, se reuniu um pequeno grupo, começaram a orar, e Deus enviou um avivamento que varreu o país inteiro, que fechou as boates, fechou as casas noturnas, os bares. Em 2 anos, mais de 100.000 pessoas chegaram a Cristo. 2 anos. Diz que quando ele pregava, havia uma luz tão forte que emanava do seu rosto, que as pessoas não conseguiam enxergar ele. E há um tempo atrás, eu li que na igreja onde ele pregava, tem uma placa escrito: Evan Roberts não tinha o Espírito Santo, o Espírito Santo tinha Evan Roberts. Tudo que eu mais quero é que eu desapareça. O Senhor sabe do que eu estou falando, Senhor. Desapareça e seja encontrado somente a Ti, Senhor. Estar no mesmo ambiente. A imersão do ano passado eu estava pregando sobre o Espírito Santo, e tinha um pastor com a cadeira de rodas. Você lembra disso, Marcelo? Com a cadeira de roda elétrica. E ele estava lá. E aí, de repente, ninguém orou, ninguém pôs as mãos, ninguém orou por cura. Os pastores estavam na frente no apelo. De repente eu olho, está aquele homem de pé em cima ali no púlpito. E saiu andando, falou: não quero mais cadeiras de roda. E eu perguntei depois para ele, eu falei: rapaz, ninguém orou por você? Ele falou: não. Uma voz me disse: eu não te criei para ficar nessa cadeira de roda. Levanta e anda. Estava no mesmo ambiente, o coração quebrantado, sensível à voz dele. É agora. Ele não perdeu a oportunidade. No mesmo ambiente. Você precisa entender isso, que é o que vai acontecer aqui. Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31. A igreja primitiva disse orando: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha o segredo: enquanto estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tudo que eu e você precisamos é que Ele estenda as mãos dele sobre nós. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava escondido o seu poder.